Então, hoje eu vou focar mais em vitaminas e minerais para vocês terem uma ideia de como as pessoas estão doentes por falta deles. Tem duas causas. Ou você não come direito, a sua alimentação é tão pobre em nutrientes que não é o bastante, ou você não absorve, porque tem gente que até come direito e não absorve. Então, das duas, uma. Ou está faltando nutriente ou você não está absorvendo. E essas duas causas vão ser tratadas, sim, no programa de desinflamação. E a gente não pode deixar de falar, lógico, do intestino. A principal função do intestino delgado é a absorção dos nutrientes dos alimentos. Vamos partir dos alimentos, tá? Claro que é importante a suplementação, tanto que lá no programa de desinflamação, a última semana do programa vai fechar com a semana da suplementação, onde eu vou orientá-los a algumas suplementações. Mas não é essa a chave para você sair do estado da doença e ir para o estado da saúde. Tanto que eu deixei para a última semana só para colocar a cereja em cima do bolo. Claro que no bolo não vai açúcar, não vai lácteos e não vai glúten, lógico, né? Porque a gente vai tirar da sua vida isso daí. Mas fechando com chave de ouro, porque a suplementação é no final, né? Não adianta você suplementar justamente o tema da aula de hoje, que é vitaminas, minerais, e não absorver nada. Adianta alguma coisa? Então, a principal função do intestino delgado é a absorção desses nutrientes, permitindo que vitaminas e minerais sejam incorporados na corrente sanguínea. Então, o intestino delgado ele é dividido em 3 partes: duodeno, jejuno e íleo, né? Então, falando de minerais agora, porque é no intestino delgado que ocorre a maior absorção, tá? O intestino grosso, ele também é importante, a microbiota do intestino grosso é importante, mas ele cuida mais da energia. Por isso que não pode faltar numa alimentação saudável as fibras, porque sem fibra, lá no intestino grosso, ele não vai formar os ácidos graxos de cadeia curta, que é o butirato, o acetato, o propionato, esses ácidos graxos, principalmente o butirato, que te dão energia, tá? E precisamos de energia para viver e para os órgãos funcionarem. Mas falando aí, intestino delgado, nós temos a parede do intestino delgado, onde tem uma célula justaposta à outra, que são os enterócitos. Lá no intestino grosso são os colonócitos. E no intestino delgado elas têm que estar juntas, juntinhas, não uma parede de concreto, que não passa nada. Claro que tem que passar, porque você tem que absorver os nutrientes, mas também não pode estar muito aberta, senão, além de nutriente, vai passar o quê para a corrente sanguínea? Toxinas, alimentos mal digeridos, principalmente proteínas mal digeridas, vermes, vírus, bactérias, todos esses agentes agressores, né, que vão atravessar o muco protetor que tem no intestino. Tem gente que nem tem mais muco protetor, tem as bactérias boas e as ruins, mas se começar a cair para dentro lá da corrente sanguínea, coisas que não deve, já destrói sua microbiota intestinal, já começa a criar mais bactéria ruim do que boa. E aí você não vai absorver nada mesmo, né? Então, os minerais, eles desempenham funções tanto estruturais como biológicas. As funções estruturais, como o nome já diz, né, são para formar estruturas. Então, ossos, dentes, unhas, né, todas essas estruturas que compõem o nosso organismo, o nosso esqueleto. E as funções biológicas, elas participam da bioquímica do nosso organismo. Impulsos nervosos, por isso que a gente pensa, intestino vai absorver tudo aqui, tudo bem, ou se não absorver, vai dar problema do pescoço para baixo. Não. Por que tanta gente está com falta de memória? Tem gente que a gente está falando com a pessoa, olhando no olho da pessoa, está pensando na morte da bezerra, não ouviu nada, não entendeu nada do que você já falou. Eu acho que vocês já depararam com muita gente assim, né? Ou você própria está assim. Você não consegue se concentrar, não consegue lembrar de nada do que te falaram, né? Então, esses impulsos nervosos dependem também da absorção de minerais, de vitaminas e nutrientes. A manutenção e a integridade celular. Se a célula não tem uma manutenção, uma integridade, ela vira uma célula senescente. O
que é célula senescente? Que envelhece. Senescência é envelhecimento. Então, está sendo muito usado esse termo agora, senescência. Então, você não quer ter uma célula senescente, você não quer que a célula envelheça. Porque você está envelhecendo junto, né? Você é composto de milhões de células. Também as ações, né, dos minerais biológicas fazem parte da regulação da função das enzimas, da contração muscular e de processos metabólicos. Então, qual seria a definição de minerais? São substâncias inorgânicas que não possuem o carbono como principal elemento na sua composição. Então, os minerais, eles realizam funções básicas do nosso organismo, tá? A falta deles, como eu falei, ou a não absorção desses elementos, estão relacionadas a uma série de fatores, uma série de patologias, como osteoporose, né? Quem falou aí que está com dor nos ossos? Provavelmente é osteoporose. Então, você não está absorvendo, ou, por exemplo, o cálcio está indo para o lugar errado. Por quê? Porque está faltando alguma vitamina. E quem me acompanha já sabe que vitamina é, né? É a K2. Mas, principalmente, está faltando, principalmente não, tem a mesma importância da K2, um mineral que é o rei dos minerais, que todo mundo já sabe, o magnésio. Então, se você não tiver magnésio no seu corpo, não tiver a vitamina D, não tiver a vitamina K2, você vai ficar com osteoporose. Vai começar com uma osteopenia e depois uma osteoporose. Então, a não absorção ou a falta, quanta gente que nem sabe o que é K2, quanto profissional da saúde que não sabe, não aprendeu na faculdade o que é K2, né? Só conhece a K1. E dá outros problemas aí, como hipertensão, processos metabólicos alterados, diabetes, é uma série de doenças aí, né? Alteração de humor, inclusive, função cognitiva, unhas fracas, queda de cabelo, quem está com esse problema aí? Pele sem brilho, pele flácida, sarcopenia, né? Quando não tem massa muscular, dores pelo corpo todo. Então, isso que causa a falta desses nutrientes essenciais para a nossa vida. E também a gente tem que ver a biodisponibilidade desses minerais. O que é biodisponibilidade? Biodisponibilidade, o Arthur está batendo na porta, como sempre. Ele quer participar da live. Biodisponibilidade é a proporção que é utilizada desse mineral pelo nosso organismo. O que você suplementa, o que você absorve, né? Que você se alimenta, quanto que é absorvida pelo seu organismo? Qual a proporção? Eu tomo 100% de magnésio, absorvo 1%. Então, tem que ver como que é essa absorção. Isso é a biodisponibilidade. A simples presença do mineral no alimento não vai garantir a sua utilização pelo nosso corpo. Então, é isso que eu estou falando. Por isso que a gente está aí há semanas até falando de inflamações. Pessoa inflamada não absorve. Mas eu compro o magnésio importado, é o melhor do mundo. Eu compro a vitamina D, que é mais cara, é super biodisponível, mas o seu organismo não está com biodisponibilidade para absorver. Esse é o problema. E, de repente, você está gastando aí uma fortuna e não está absorvendo. Eu estou fazendo uma mentoria para um médico lá de Portugal. E ele me falou que toma 40 tipos de suplemento. Eu falei, será que você precisa tomar tudo isso ou será que não está absorvendo tudo isso? Né? Então, aí a gente precisa também analisar alguns exames, mas a própria clínica já é soberana, né? Então, essa presença do mineral no alimento não vai garantir, com exceção do magnésio, porque nem tem, tá? Magnésio tem muito pouco no alimento, aí tem que suplementar mesmo. Então, ele depende da forma química e da interação com os outros nutrientes para que haja absorção, metabolização, né? Uma resposta de receptores para que o mineral faça a sua função. Então, também não adianta o receptor estar lá entupido, cheio de metais, né? Porque uma pessoa cheia de toxinas, de agrotóxicos, de metais, não vai ter uma boa absorção. Por quê?
porque as vitaminas, os hormônios, os minerais precisam de um receptor. O que é receptor? É a portinha, né, de entrada. Se a porta está fechada, se a porta está emperrada, se a chave não entra direito na fechadura, como que vai entrar lá? Como que vai entrar no órgão para exercer, para comandar a função que ele quer? Não vai ter jeito. Então, por isso que você tem que se limpar, tem que desinflamar. Então, quais são os fatores que podem interferir na absorção? A interação do mineral com outros elementos, a integridade do epitélio da parede intestinal, que eu sempre falo isso. Então, quem está com a parede intestinal aberta, está entrando mais toxina do que alimento. As microvilosidades, né, aqueles pelinhos que tem nas alças do intestino, estão careca, né? A síndrome do intestino careca. Então, se você não tem aqueles pelinhos para absorver o alimento, não há absorção. Essas vilosidades que absorvem os nutrientes. E se você tiver com uma desbiose, onde tem mais bactérias gram-negativas do que positivas, onde vai ter mais LPS, que são os fragmentos da membrana celular da bactéria gram-negativa, os polissacarídeos, os lipopolissacarídeos, eles liberam toxinas. A própria toxina vai causar o quê? Mais inflamação, é lenha na fogueira, lenha na fogueira. E outra, ela, além de tudo, atravessa a barreira hematoencefálica, vai para o seu cérebro, ocasionando problemas como Parkinson, demência, Alzheimer. Por quê? Porque vão afetar as sinapses nervosas. Não vai ter os seus neurônios não se comunicam mais um com o outro. Por isso que tem tanta gente aí desmemoriada, sem concentração, sem foco, né? Tá cheio de gente assim. Ou é metal, ou é toxina, açúcar que está indo para o cérebro, que é extremamente tóxico.